Fala galera, estamos de volta, Suncast no ar aqui hoje. Voltei pro Brasil agora e a gente vai voltar com uma nova temporada aí de gravações. A gente vai trazer muita gente legal para vocês. A gente espera que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Siga a Santrans, dê like, vá no YouTube, dê like de novo, comenta. Você sempre ajuda a gente a fazer mais conteúdo como esse. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui. Hoje a gente vai falar muito sobre navio, navegação. Estamos aqui com o Duque, aqui, que tem mais de 20 anos de mercado, aí trabalhou em agenciamento, hoje está do outro lado, está na parte de armadores. É isso aí. E é isso, gente, vai ser muito bom. Bora iniciar aí. Coincidentemente a gente trabalhou junto, né, cara, na Maersk aí. É isso aí. Cara, eu lembro até hoje que eu trabalhei no balcão da Maersk e, cara, eu saí de lá, eu tinha até pesadelo, falando, confere pra mim se tem 3 originais, de tanto que eu falava isso, cara, imprimindo BL lá, velho. Bateram carimbo ao dente cano, né? O balcão lá, o pessoal não conhecia, né? Mas era legal. Uma molecadinha do campus lá. Cara, legal. Cara, era legal. Eu gostei. Foi uma experiência, foi uma das primeiras Acabou experiências. Acabou isso, né? Não tem mais, é uma das profissões que morreu, né? Não tem. E bem pouco agora hoje em dia. Eu lembro que na época quase a documentação inteira foi pra Índia, né, cara? Fiz parte desse processo mesmo, era gente pra caramba, e aí foi uma das tarefas também foi offshore, né, que a gente chama, né, de ser transferidas pra Índia. Índia, China, cada país. Coincidentemente, muito, por exemplo, Miami, a maioria dos agentes de carga, até pra conseguir manter ali o padrão de atendimento, estão fazendo isso, porque tá muito caro contratar nos Estados Unidos hoje. Então, cara, foi uma das coisas ali que começou muitos anos atrás, né? Faz muitos anos que a gente trabalhou junto. Sem dúvida. Mas, cara, foi uma experiência muito boa, né? Acho que a cultura da Maersk é uma coisa diferenciada aí. Gosto demais, cara. Sou fãzaço, não posso Tanto que tá de volta, né, cara? Voltei pra casa. Depois. E a gente começando aí nosso primeiro quadro, Sunguest. Queria que você desse aí uma apresentação pro pessoal de casa, falasse um pouco aí da sua trajetória e dessa volta aí, né? O bom filho a casa torna. É isso aí. Eu tenho, que nem você falou, mais de 20 anos de trajetória. Eu comecei em navegação meio que por acidente, assim. Na minha carreira eu não tinha sonho de trabalhar assim. Eu até brincava muito com a minha família. Falava assim, a única coisa que eu não quero na vida é trabalhar de terno e gravata. E aí, no final das contas, né, vim parar no comercial de terno e gravata toda hora. Ontem mesmo eu tava de terno. Mas faz parte do caminho. Mas eu achei meu caminho aqui no comercial, que é onde a gente usa menos, né? Então, dá pra chegar. E eu comecei meio que por acidente, por situações de vida, um amigão meu que me colocou na navegação. O tio dele tinha uma comissária de desembaraço. A gente nem escuta mais falar assim, né? Ninguém mais fala assim, né? Mas é comissária de despacho. Comissária de despacho, isso é das antigas, cara. E eu entrei como office boy com ele lá, me deu uma baita oportunidade de entrar na área. Eu nem sonhava que era o quê, né? Não sabia o que era nada, não sabia o que era BL, não sabia o que era container, não sabia nada. Se me perguntasse qualquer coisa, eu não sabia. Eu sabia que eu tinha que ir lá no balcão da Maersk, tirar o documento e voltar com o documento que ele me falava. O protocolinho dobrado, autenticava lá, falava, não esquece de protocolar lá que você entregou, senão já era. O BL no disquete, o draft no disquete. Nossa, entreguei a idade também agora. Disquete, mas era isso, disquete. E aí, baseado nessa trajetória aí que eu comecei, eu nunca mais saí. E aí ele me deu a oportunidade de trabalhar lá, trabalhei lá com um tempo, com ele quase um ano. Depois fui para um agente de carga, né, que se chamava na época, NVOCC. Agora ainda é a mesma coisa, mas vai mudando o nome, né, mas é a mesma coisa. Fiquei na parte do NVO, aprendi um pouco de desembaraço. De lá fui para um armador, primeiro armador. Entrei em 2004 na MSC, onde fiquei até 2009. Em 2009, fui para a Maersk, fiquei lá por 12 anos, saí da Maersk, fui para o grupo CMA, fiquei lá na Mercosul durante 3 anos, aprendendo sobre cabotagem, e agora estou de volta. Depois desses 3 anos, nos últimos 6 meses, aí, 7 meses, eu estou na Aliança, cuidando da parte comercial lá, voltando para o grupo, na Aliança do Grupo Maersk, voltando para casa e feliz também, que eu acho que é o mais importante nessa trajetória toda aí. Feliz pra caramba. Tem que gostar do que faz, né? Até porque trabalhar com logística, você tem que gostar, senão você fica doido. Não, eu vou te falar que a gente fica maluco, mas a gente gosta, né? Sim, a gente gosta, né? Gosta de ter problema, né? Eu falo, quando você passa o dia inteiro sem problema, até parece que as coisas não estão andando certo. Tu fala, tem alguma coisa errada. E qual que é a sua preferência, assim? Você trabalhou na parte do internacional e agora tá mais com a cabotagem. Você vê uma diferença muito grande? Qual que você acabou gostando mais aí na trajetória? Cara, isso me impressionou muito, assim. Eu confesso que eu meio que diminuí a diferença na minha cabeça. Quando eu aceitei a posição, eu achava que era mais do mesmo, era mais pra ser comercial. Falei assim, vai ser, cuidou tanto tempo assim já do comercial de armador de navios, passei por várias áreas, vou chegar na cabotagem, vai ser uma adaptação pequena e vai.
E me surpreendi com a diferença, assim, bem diferente, assim, é diferente comercialmente e é diferente na operação. Eu sinto que a cabotagem é muito mais o transporte terrestre do que marítimo, assim. Se você for falar com os clientes, a gente fala mais de caminhão do que navio. O navio é só um pedacinho. Mais da metade do volume da cabotagem, ele é porta a porta. E o internacional hoje não chega a 10% porta a porta. Te digo que a maioria dos armadores é menos de 5% porta a porta. Sim. Então, para eles é navio o tempo inteiro, é deadline, é porto. O cliente da cabotagem não quer falar de navio, não quer falar de porto, não quer falar de deadline. Ele quer saber, coleta a carga aqui e quando você entrega a carga lá. E acabou. Então, para mim foi uma mudança drástica, assim, de sentar na mesa, inclusive, com competidores diferentes. Você vai participar de um bid, o cara vai abrir o bid, você abre um bid no internacional com os competidores iguais, com os donos de navio ou com os agentes. Na cabotagem você senta com o transportador na mesa, que é um negócio diferente do seu. Então o que ele tem para oferecer é diferente do seu produto. Sim. Eu brinco muito que a cabotagem é você vender o ônibus circular para quem tá andando de Uber. São negócios diferentes, mas o propósito é o mesmo. Então como é que você convence o cara a comprar o teu produto que é diferente do outro produto? Quando você tá no internacional, são produtos equivalentes. O cara não vai sair do marítimo para ir pro aéreo. E ele também não vai pro terrestre a maioria das vezes, a não ser que seja na mesma costa aqui, né? Mas caso contrário, ele vai pro navio de um outro concorrente. E no nosso negócio, não. No nosso negócio, se você fala, ele pode facilmente pegar, colocar um caminhão para levar o teu negócio de ponta a ponta no caminhão e acabou o negócio. Sim. Então, te respondendo a pergunta, eu me sinto hoje mais dentro da logística, assim. Parece que eu tô mais por dentro do negócio do cliente e eu tô aprendendo bem mais sobre o negócio do cliente. Isso é uma mudança de visão que eu tive na minha carreira. E surpreendeu, assim, eu não esperava isso. Hoje eu entro no negócio do cliente para discutir o negócio dele. Antes era para eu mostrar para ele como é que o meu negócio funcionava. Era assim, para embarcar comigo funciona assim. Para embarcar comigo você manda esse documento. Para embarcar comigo você atende esse deadline. Agora, eu sento na frente dele para ouvir o que ele precisa para embarcar comigo. É diferente. É bem mais complexo. Né? O que você precisa. O que vai fazer o teu negócio virar para o marítimo? O que vai fazer o seu negócio sair do transporte terrestre e vir para cá, né? A grosso modo, por isso que eu usei esse exemplo do caminho do ônibus e do Uber, o que faria você sair de casa e pegar um ônibus e não um Uber, né? Que é um negócio diferente. Você vai ter que ir para um ponto de ônibus, vai ter que esperar ele passar, não passa na hora que você quer. Você tem um custo menor, mas mesmo assim, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de locomoção, você vai dividir com outras pessoas, né? Então não é um negócio seu, é muito diferente, né? Então o nosso negócio é entender onde a gente cabe nisso, né? Onde que a gente consegue vender o nosso negócio pro cliente. Então isso é bem logística mesmo, né? A gente fala de tudo, fala de operação, de apiação, de armazenagem, fala de aéreo, fala de LCL. Outra diferença também é que no internacional o cara já está acostumado com container. No transporte terrestre não, o cara coloca a carga lá, é metro cúbico, é tonelada, é diferente. Ah, mas eu tenho, sei lá, 75 toneladas de carga. Aí você vai fazer a conta e fala, pô, não vai caber em 2 containers aqui, vou ter que arrumar outro jeito, como é que eu vou fazer? É a gente que tem que resolver esse problema, senão o cara não vem. Senão o cara liga pro caminhão e manda embora. Então a grande diferença, acho que do marítimo internacional pro marítimo nacional é que ele tem alternativa. E a alternativa que atende ele razoavelmente bem. Então 65% hoje da matriz de transporte nacional é caminhão. E você acha que isso exige mais realmente da venda mesmo, no dia a dia, né? Você tem que realmente botar mais a cara, entender o produto, até na hora de vender você tem que querendo não se reinventar na venda ali. Exatamente. O cliente, a gente precisa vender o produto. A gente não vende o transporte, a gente vende o produto. Porque é um produto diferente, entendeu? Eu tenho que chegar na frente do cara e convencer ele a carregar o meu produto. Porque ele vai falar, transportar, eu vou transportar. Com você ou com outro, eu vou transportar. Outra coisa também que eu vejo é, quando você tem uma representação grande no portfólio do cliente, você senta mais forte na frente dele, né? Então, quando você senta como armador internacional, cara, o cara vai pular entre 1, 2, 3, 4, 5 e vai cair na mão, num porto ele vai ter que embarcar com você. Então, você tem não é feio falar isso, mas você tem uma certa expressão, uma importância no negócio dele. Sim. Na cabotagem, 65% do volume dele, 70%, 80%, na maioria dos casos até 90%, já tá com outro cara. Então você senta na frente dele falando, cara, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. E ele não precisa te dar. Então acho que você falou o trabalho de venda nesse aspecto, ele é entender o negócio dele para fazer o nosso negócio atender ele com um produto diferente e convencer ele a embarcar comigo. Então eu tenho que tirar um pedacinho da carga dele para ele sentir a diferença e conseguir vender para ele com a vontade de trabalhar com a cabotagem. Então exige bastante do vendedor. Exige da gente saber de produtos internos e produtos externos, né? Eu tenho que entender do negócio do cliente para saber o que é importante. O que para ele é importante? É lead time?
talvez a cabotagem não vai atender tão bem. Mas ele não, ele gosta de estoque em trânsito, porque ele tem problema de super estoque lá no destino. Pô, a cabotagem vai ajudar muito, porque eu tenho um trânsito um pouco mais lento dependendo da região. Então ele vai pagar menos de armazenagem. Então já pode ser uma solução. Ou então ele tem um produto, por exemplo, que para ele o custo é super importante. A cabotagem também entra muito bem, porque a gente dá uma redução de custo em relação ao caminhão. Ele precisa que chegue grandes lotes, que ele consiga transportar mais volume, porque ele tem uma produção empurrada, ele não pode ter muito estoque na origem nem no destino. A cabotagem atende muito também. Se comparar a capacidade de caminhão que ele tem versus a capacidade que ele tem na cabotagem, é infinitamente maior. Eu tenho um problema de caminhão, quantidade de caminhão. Cabotagem ajuda, você tem um trecho muito menor indo pro porto e voltando. Então você não precisa que o caminhão fique 7 dias em trânsito. Você coloca um dia no porto, vai e volta, teu caminhão está disponível de novo. Eu acho que até a forma de vender, então, é um pouco parecido com a gente de carga. Você não pode ter muito script de venda, né? Você tem que entender e aí buscar a solução quando ele der uma abertura o cliente falar, ó, tô tendo um problema aqui, você tenta encaixar uma das soluções que a cabotagem pode trazer, né? É solução. E é bem parecido mesmo que nem você falou, porque se você vender uma coisa que não funciona, você perde ele praticamente para sempre, né? A gente não tem segunda chance. No armador internacional você tem a segunda, a terceira. O cara vai te dar mais uma chance porque ele tem um número limitado de opções, né? Pode até passar uns anos ali. Isso aí. O cara acaba esquecendo aquele transbordo de 70 dias, 90 dias. Isso, a gente troca o vendedor para ir lá falar com ele, ele vai. Mas ele acaba voltando. Agora, na cabotagem, se você falhar, a segunda chance é bem difícil. É bem difícil. É muito parecido com o que você falou. E tem que ser um vendedor de solução mesmo. Tanto que a gente procura, a maioria das vezes, vendedor ou de transportadora ou de agente de carga que consegue fazer uma operação um pouco mais personalizada. Ele consegue ter um olhar para dentro do cliente e falar onde que eu me encaixo aqui, né? Onde que eu posso participar aqui, né? Sim. Bom, fico feliz aí de ver essa progressão, essa mudança que você teve. E vamos pro nosso segundo quadro, cara. Contos do Navegador. Conta pra gente aí uma história engraçada que você passou aí nessa sua carreira. Uma história inusitada. E a gente gosta de conto mesmo do navegador. Aquela coisa que você nunca vai esquecer, que você lembra até hoje, dá aquela risada ali. Eu tenho umas histórias boas, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito perto de um cara muito engraçado e também uma das lendas da navegação aí, que é o João Lima. E ele contava histórias muito boas pra gente, assim, ele sentava do meu lado lá, eu era muito curioso, sempre muito curioso, né? Sentava do lado dele, ele contava as histórias. Não, quando eu fazia plano de navio, eu tinha uma folha A3, eu colocava etiqueta e tal. E ele contava umas histórias de terminal muito engraçadas, né? Ele falava, não sabia falar inglês direito não. Aí eu chegava no terminal lá, aí o cara vinha conversar comigo em inglês, aí eu... O que aconteceu com a tua perna? Aí, foi mordido por um cachorro. Como é que eu vou explicar isso pro cara, né? A dog, nhec, my pernation. Era essa aí. Outra que ele contava que era muito engraçado era... Tava doente, tava com dengue, sei lá o que ele tinha pego. E aí o cara sumiu. O que aconteceu? Aí ele falou... Mosquito. Como é que eu falo mosquito em inglês, né? Aí ele falou, cara... A little flyer picked me. E aí ele falava, o pior é que o cara entendia. Sério? O cara falou, o pior de tudo é que o cara entendia. O cara balançava a cabeça e dava risada. Então tem esses contos engraçados. Tem um meu, pessoal, que eu gosto muito, que é... Quando eu trabalhava na MSC, eu vim de colégio estadual. E aí eu não sabia nada de geografia, né? Eu tô ocupando o colégio, mas a culpa era minha, que era vagabundo mesmo. Não estudava, não sabia nada de geografia. Aí você pega um mapa mundi, os caras metem um mapa mundi na tua mesa e fala, a partir de agora você vende o mundo, né? E aí o cliente liga e fala, eu quero cotar Oman. Onde é que tá Oman? No mapa. Você vai lá e fica olhando no mapa pra descobrir onde é que tá Oman. País pra caramba, você procurar lá onde você tá. Porto, tal. Porto? Como é que eu vou procurar o Porto? Aí vai lá, na época era começando o Google ainda, hoje em dia é bem mais fácil. Hoje em dia KD, né? Usava o KD, cara. Antigamente era muito difícil, né? E aí você perguntava muito pra galera e tal. E aí eu lembro que uma vez o nosso gerente na época, que é o atual presidente da MSC, ele virou pra gente e falou assim: vocês estão com muita dificuldade de geografia, é vergonhoso isso. É muito vergonhoso isso. Vamos fazer prova. A partir de agora, a avaliação de desempenho de vocês vai ter prova de geografia. E a gente fazia a prova de geografia, mano. Tu acredita? Prova de geografia no trampo. Hoje em dia isso é inconcebível, né? Se você pensar, a galera hoje em dia falar, vou fazer prova de geografia, o pessoal fala, tá louco da cabeça, não pode, vai expor o funcionário e tal. Naquela época, não só fazia a prova, como se você fosse mal, tomava esporro. Pegava mal. Cite 4 portos do Mar Vermelho. Se o cliente pede para colocar a carga pro Mar Negro, onde vai ser o transbordo da carga? Onde faz mais sentido? Você tem Valência, Barcelona e Antuérpia como opção. Por onde você colocaria? Tinha que responder. Cara, era muito engraçado. Tinha que fazer prova de geografia. Essa hora arrependeu de todas as aulas que você matou de geografia, né? Aquela história, por que eu vou estudar isso? Eu nunca vou usar na vida. Vai usar. Em algum momento você vai usar. E aí tinha... Pô, a gente sofria, era muito engraçado. Tinha prova, o pessoal começava a suar. Falava, cara, vai ter prova de geografia. Amanhã eu tenho que estudar. Mano. E eu tive que aprender muito. Isso é uma coisa que mudou muito da minha cabeça, né? Por ter estudado onde estudei, por ter nascido onde nasci.
Quando você tem contato com a navegação, você começa a ver o tamanho do mundo, né? Sim. A quantidade de infinidade de portos, de localidades que você pode mandar as coisas e tal. E isso expande muito a nossa cabeça e faz com que a gente também estude muito, né? Porque você tem que conhecer. Você estava falando, agora você viajou. Pô, essas viagens que você faz pela empresa também parece que explode a cabeça, né? Explode, abre os horizontes. Sim. E nisso traz muita história engraçada, né? Traz muita história engraçada. Eu passei por algumas também com um americano, uma vez sentado na mesa, tava eu e um monte de latino nos Estados Unidos. E aí, pô, finalzinho do dia já, todo mundo no happy hour. Aí eu falei pro pessoal, pô, tô falando inglês e espanhol o dia inteiro aqui, minha cabeça já tá fritando. Se incomoda se eu falar em português? Os latinos estavam na mesa e falaram, não, tudo bem, se a gente não entender, a gente pede pra você traduzir. Eu falei, tá bom. Aí comecei a falar em português, aí chegou um americano com a bochecha bem vermelha, já tava muito alto já, né? Aí ficou olhando pra um lado e pro outro, falou assim, por que vocês estão falando espanhol? Aí as meninas, a gente já tá cansado, vamos falar em espanhol mesmo. Aí ele, vocês estão nos Estados Unidos, não devia falar espanhol. Ah, mas eu vou falar espanhol, acabou. E você que está falando espanhol? Eu falei, não tô falando espanhol, tô falando português. Você não é latino? Eu falei, sou, mas sou brasileiro. E no Brasil não se fala espanhol? Eu falei, cara, então, meu irmão, o Brasil é gigantesco. Se você não conhece a língua nativa do Brasil, que é desse tamanho no mapa, eu não vou nem perguntar do resto, né? Os outros países que estão aqui, você não vai nem perguntar, você não sabe nada do mundo. Ele começou a rir e falou, não, tá bom. Aí a latina começou a falar em inglês com ele, porque ele tava na mesa. Aí ele falou, eu acho bonitinho o acento que vocês têm. É bem bonitinho o sotaque que vocês têm. Ela falou, fala em espanhol aí pra eu ver seu acento em espanhol. Ah, eu não falo espanhol. Ah, não falo espanhol, pelo menos eu falo inglês. Todo mundo começou a dar risada na mesa. Eu falei, ó, tá vendo? Vai provocar o latino brabo aí. O sangue quente lá. Sim. Mas é bem engraçado. Essa navegação dá muita história boa pra gente, né? De conhecer bastante gente, de conhecer gente de tudo quanto é lugar. Tive a oportunidade de ir pra Índia, conhecer cultura diferente. Tem bastante E a experiência comida, legal. sofreu lá? Eu sofro um pouco Sofri, quando eu vou mano. pra lá. Cara. Ah, eu sofri bastante, assim. Eu fui 3 vezes pimenta, pra né? lá. Fui 3 vezes pra lá e as 3 vezes eu passei bem mal, assim. Mas, cara, esse é um país impressionante. É um país, assim, que te recebe, te acolhe muito bem. Sim, sim. Mas é sempre um perrengue, né? A comida, Porque, a comida cara, é o muito estômago diferente, grita, né? E a gente, brasileiro, come bem, né? Você viajou muito, você sabe disso. Você vai Sim, comendo, você... Não tem país parecido com esse aqui, né? Tem latino, né? O Peru, você vai pro Peru, você come bem. Você vai pro México, você come bem. Mas aqui, a nossa comida é boa demais, né? Você vai pra fora, você passa um pouco de... Você sofre adaptação, né? E a pimenta da Índia faz doer, né? Mas o brasileiro, ele tem a mania de pegar a comida dos outros países e, cara, Mudar tudo, né? mudar tudo, né? Meteu o louco com a comida, assim, né, cara? Eu tava E ainda mostrando... chama do nome da comida. Fala, é comida indiana. Você vai ver, não tem nada, Não né? tem nada, eu tava no Japão, aí eu tava mostrando pros caras o sushi burger que tem. O cara, que é isso? Isso não é sushi, tá acabando com a tradição. Os caras ficavam indignados. no Eu tenho uma Japão. história dessa época. Eu fui uma vez pra Copenhague. E aí tinha uma mexicana na mesa comigo. Eu falei pra ela, pô, adoro comida mexicana. Tem um restaurante no Brasil, lá em Santos, que é super famoso do mexicano. Aí eu fiquei pensando assim, ela falou, Guadalupe. Aí eu, pô, tu conhece? Aí ela, não, restaurante mexicano em qualquer outro lugar do mundo vai ser Guadalupe. Aí eu falei, pô, é verdade. Comecei aí, falei, é verdade. Aí eu mostrei pra ela o cardápio. E aí ela Ela falou, falou, isso não é mexicano. Tex-Mex, isso não é mexicano, Sim. isso é uma ofensa você falar que você é mexicano. Eles ficam bravos, A gente né, não usa cara? cheddar, a gente não usa, começou a falar um monte O de taco coisa. é mole, O taco é mole. O shell, Isso não é mexicano, isso é Tex-Mex. Ela falou, isso é feio até vocês falarem Sim, isso. cara. Eu falei, cara, a gente Mas nem acho sabe. que o Brasil ofende várias formas possíveis o italiano também com a pizza, né? Os caras ficam bravos. A gente é brasileira tudo, né? A verdade é, a gente Sim, adapta sim. pro nosso paladar. E vou falar a verdade também, que É a mó gente bom, melhora. é mó bom, A gente cara, é mó melhora, bom, porque é os mó caras bom. vêm pra cá e eles gostam, né? Eles Pega o falaram meio do sushi burger lá, mas se eles dessem uma mordidinha, talvez Isso, mudasse de ideia. tanto que você vê, os gringos vêm pra cá magrinho, aí vem morar aqui, quando você vai ver, o cara sai daqui barrigudinho, fala, tá comendo bem. E cerveja também. Cerveja também, né? Mas vamos lá, vamos para o Galera nosso gosta. próximo quadro, Rota de Colisão. Cara, você já, com certeza, já teve vários desafios aí na sua carreira. Fala pra gente quais foram os principais desafios aí, como é que você fez pra passar por eles aí e seguir em frente. Legal. Acho que o primeiro grande desafio que eu tive na minha carreira foi entrar na Maersk, assim, foi uma mudança bem abrupta, assim, na minha cabeça, assim, de expandir o horizonte, de começar a enxergar um mundo diferente, assim, sabe? Quando eu tava trabalhando num agente de carga menor, então eu tinha pessoas que estavam do meu lado, estavam na mesma correria que eu, aprender, a estudar, eu não tinha faculdade, inglês bem meia boca, assim, eu tinha estudado, mas não falava ainda, então eu tava, assim, com iguais, assim. E aí quando eu cheguei na Maersk, na MSC, desculpa, inicialmente, eu senti a dor da diferença social, assim, de uma forma bem abrupta, assim. Eu olhei pro lado e você fala, um cara já morou fora, já fez MBA não sei aonde, o outro já tem inglês, faculdade, espanhol e não sei o que lá. E eu olhando lá, falei, meu Deus do céu, eu parei de estudar 2 anos no colegial, tô atrasado, nem me formei ainda com 19 para 21, 19, 18, 19, 20 anos. Comecei a olhar e falei, meu Deus do céu, se eu não correr atrás aqui, eu vou ficar muito pra trás.
E aí eu tive que me dar uma acelerada, assim, na minha cabeça e falar assim, tô muito pra trás aqui, eu vou ser mandado embora e vai acabar minha carreira, assim. Vou perder tava numa tomada legal aqui e vou perder. E eu não enxergava essa possibilidade, não enxergava essa dor também, pra falar a verdade. Não tinha essa necessidade. E aí, quando eu caí no comércio internacional de verdade, eu comecei a ver que eu tinha que começar a estudar um pouco mais. E aí foi um choque pra mim, assim, de, cara, como eu tô atrasado. Como eu preciso estudar pra pelo menos chegar no nível dos caras que estão aqui, de formação, né? E eu te confesso que até hoje eu tenho um pouco de uma síndrome, né? Que o pessoal fala que tem a síndrome, né? Que você consegue se sente um pouco diminuído. Às vezes eu sinto ainda essa dor de olhar pro lado e falar, pô, minha formação não é tão legal. Estudei aqui pertinho de vocês aqui. Estudei no Cleóbulo aqui atrás, que não tem... Fiz faculdade na Unip. E aí eu fico com essa dor, às vezes, de falar, pô, podia ter acelerado mais, podia ter feito diferente, podia ter estudado melhor, podia ter me esforçado um pouco mais. Então esse foi o primeiro grande desafio, assim, de olhar pra frente e falar, cara, eu preciso acelerar bastante, tô muito atrasado. Foi um choque grande. O processo seletivo da Maersk é bem difícil também. Muito difícil. Que, cara, eu fui reprovado no primeiro... Mas é muito difícil. A Mariana que me puxou na repescagem. A Mariana. Um beijo aí pra Mariana. Mas eu lembro até hoje, cara, eu fui fazer a entrevista dinâmica lá na Maersk. E aí, cara, eu tava indo bem, tava falando bem, mas é o que você falou, tinha uma galera que já tava preparada ali. É isso, a galera já tá. Histórico. Eu lembro até hoje. Tava eu e uma outra pessoa na disputa ali pela vaga, assim, na dinâmica, a gente tava mandando bem. Aí no final o cara perguntou, pô, por que você acha que a gente deveria te contratar? O que você faria de diferente, né, cara? E aí eu falei, só normal, né? Não tinha me preparado, assim, daquele jeito. Eu lembro até hoje, cara. O cara que ganhou a vaga cruzou a perna, juntou a mão, assim, ele falou assim, meu avô dizia que trabalhar enobrece a alma do homem. E aí começou a soltar um discurso e falei, cara, esse cara tá muito preparado, né? Velho. Eu olhei, falei, até eu contrato ele, né? Passou. Eu falei, não, desisti. Eu falei, pô, o que eu vim fazer aqui, cara? Ainda bem que eu fui na repescagem. Mas continua aí, qual foi Não, mas eu acho que esse foi o primeiro. E o segundo grande foi agora, recente, na saída da Maersk pra ir pra outra empresa que eu fui, pra CMA, lá pra Mercosul. Que foi uma decisão muito difícil pra mim por causa da trajetória que eu fiz lá dentro da Maersk. Era uma empresa que eu admirava muito, gostava muito, apostou muito em mim. Foram 12 anos, fui promovido, sei lá, 8 vezes, 9 vezes lá dentro. E aí eu tava me sentindo estagnado nos últimos 2, 3 anos ali. Eu tava me sentindo sem crescer, sem aprender coisa nova. Então eu já tava bem incomodado. E começaram algumas mudanças dentro da empresa que eu senti bastante ali. E aí a dor foi entre o amor e o racional ali. Entre a emoção e a razão. De falar, continuo aqui onde eu gosto tanto, ou eu vou pra uma possibilidade nova e correr risco de crescer. Eu tinha uma estabilidade de nome dentro da empresa, eu tinha uma história, uma trajetória ali dentro, que eu ia botar tudo no risco, né? E que talvez eu nem precisasse, assim, sabe? De olhar e falar assim, era um pouco mais de maluquice mesmo da cabeça, de querer continuar de continuar crescendo mesmo. Eu sou muito de cutucar as coisas e falar assim, se eu não tô aprendendo muito, tem alguma coisa errada, sabe? Tem que mudar. Então, cara, a decisão foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim. Eu tava com uma baita oportunidade que a Mercosul me deu, de sentar numa cadeira de diretoria comercial, de dar o próximo passo e tipo, lançar meu nome no mercado de uma forma diferente. Era uma baita oportunidade, mas eu tava deixando pra trás a empresa que tava no meu coração ali, que me deu, que me transformou em quem eu era, assim, sabe? Então é uma decisão super difícil, né? Super difícil. E eu tomei a decisão que eu entendo que seja correta, até hoje eu vejo que foi uma decisão correta de sair, pra aprender coisas novas, e aí eu aprendi de cabotagem que a gente conversou agora. Pra agora voltar pra Maersk também num momento diferente, com um coração diferente, com as coisas diferentes, com uma posição diferente. Então acho que foi bom, mas foi uma decisão bem difícil. Às vezes a gente tomar a decisão entre a razão e a emoção ali é sempre difícil, né? Você largar uma empresa que está há tantos anos que você ama tanto pra poder se mover, você fez isso também quando você largou o mundo corporativo pra abrir um negócio também, né? Na verdade eu acabei vindo pra Santrans como vendas, né? Mas assim, eu fui da Maersk pra NVO. E eu, cara, hoje em dia... Ainda o LCL tá no meu coração. Então, quando eu saí do NVO e vim pro Freight Forwarder, que é a parte ali da consolidação, fazer muito LCL, cara, eu tive que me reinventar e realmente é o que você falou, assim, cara, doeu, assim, dói. Você olha pra trás e fala, puta, eu vou largar isso aqui, eu adoro, cara, LCL, competição, poucos players, todo mundo brigando. Pouquíssimo player, né? Mas, assim, você tem que, às vezes, dar esse salto, né, cara? Dar uma diferença ali na carreira. Mas dói nessa troca aí, é difícil. E eu vou te falar, você deve sentir a mesma coisa. Eu acho que quanto mais você se desafia, mais você olha pro lado e você vê que você fica diferente. Sim. Assim, eu acho que a bagagem que eu tinha antes, eu sempre me senti bem experiente, bem fortalecido na cadeira que eu tava, mas agora eu olho pra trás e falo, eu de 3 anos atrás... Você já é outra pessoa. Outra pessoa. Como eu aprendi, assim, como eu continuo aprendendo com pessoas que estão do meu lado hoje. A gente trabalha do lado do Jaime, passei pelo Alexandre,
pela Sabrina, que trabalhava pela Luísa também, que é uma pessoa que tá super próxima de mim, pessoas que me adicionam todo dia, coisa nova, assim. Quando você tá num ambiente que você domina, tem uma coisa errada. Eu vi um ditado há um tempo atrás, uma frase há um tempo atrás, que eu acho que tem muito a ver. Não sei nem de quem é, porque um monte de gente fala isso. Quando você tá na mesa com 5, 6 pessoas, e você é o mais inteligente, levanta na mesa e vai embora. Sim. E é muito isso que eu vejo agora, assim, quando eu sinto que eu já tô conseguindo me sentir bem, assim, já tô nadando de braçada, tá na hora de mudar, tá na hora de voltar a ser o que sabe menos, né? Eu acho isso bem, eu aprendi na dor, assim, que é bem isso mesmo, quando você olha pro lado e você fala, tô sabendo muito, cara, aí tá na hora de você trocar o seu lugar, né? Vamos aprender uma coisa nova, vamos sair da LCL, vamos pro FCL, vamos pro transporte terrestre, vamos pro aéreo, porque aqui eu já tô indo muito bem. E aí você, com certeza, você se completa mais, e aí quando você olha pra trás, você vê outro ser humano, né? Eu olho pra trás, 3 anos atrás, eu era outra pessoa. Então eu acho que eu aprendi bastante nessa mudança, e eu acho que a dor da mudança, ela é grande também, né? Ela faz a gente não dormir, faz o estômago gritar, faz desmaiar. Fica, será que eu fiz certo? Aí depois você vê, não, fiz certo, pô, mas lá eu fazia isso, podia fazer isso, puta, aqui eu não posso. Dá essa diferença, assim, cara. Muda o seu resultado também, né? Você tá acostumado a entregar. No longo prazo, eu acho que você vê que faz muita diferença. E assim, você tá acostumado a entregar bastante resultado no que você faz. Aí você vai pra um lugar que você não sabe muito, o resultado faz assim, né? Você tem a curva de novo. Zero, né? Exato. Aí você fala, pô, não tava acostumado com isso, como assim eu errei? Como assim eu não consigo fazer isso? Como eu não sei? Sim. É muito louco. Eu desço na estrada conversando com o chat GPT. Juro por Deus. Sem sacanagem. Eu deixo lá, que tem um áudio, né, agora, né, que você paga lá, você tem o direito a ficar conversando com ela. Eu coloco no áudio lá, eu escuto alguma coisa numa reunião, eu falo, caraca, isso aqui eu não sei o que é. Aí já anoto lá, aí venho na estrada dirigindo de São Paulo pra Santos, que eu moro aqui, trabalho lá. Aí eu, chat, me ajuda aí, pesquisa o que é tal coisa. Aí ela vai falando, eu vou fazendo pergunta, ela vai me ensinando. Então, assim, coisa que no dia a dia, depois de 3 anos, eu ainda continuo aprendendo todo dia coisa nova. É muito louco isso. Então eu acho que essa dor do crescimento, e mexe muito com a vaidade também, né? Mexe muito com a nossa vaidade, de se falar assim, pô, eu não sou mais... quando você começa do zero, assim, igual quando eu vim pro agenciamento, né? Sério, pô, eu manjava muito, assim, mas você começa do zero, você fala, eita, cara, você tem que se provar também, né? E a vaidade também, a gente tá acostumado a ser, tipo, você sabe bastante, e agora você não sabe mais, agora você não é o que sabe mais, você sempre tem que ter uma baixadinha na bola de falar, agora eu não sou o que sabe mais. Então é bom pra colocar a gente na nossa casinha mesmo e ver quem a gente é mesmo, porque a gente tá sempre em constante evolução. O ego é um maior desafio também, né, cara? Quando você vai muito bem, o ego, ele pode te derrubar facilmente, então você sempre tem que ter o pé no chão, né, cara? Acho que querendo ou não, é um desafio também isso. Sem dúvida. Quando todo mundo começa a te falar, você é bom, você tá bem, você tá indo, parabéns, cara, é essa hora que você tem que olhar pra trás e falar, não, peraí, tô bem, mas dá pra eu melhorar, vamos chegar mais humilde, vamos colocar o pé no chão. Acho que esse é um desafio também, né? E eu acho que isso é pra tudo, né? Pra tudo. Acho que na vida também, né? Acho que em casa e em qualquer outro lugar, quando você começa a sentir que você tá largando as coisas porque você tá escolhendo melhor, que você já não tá mais bem pra aquilo, tem alguma coisa errada na cabeça, né? Mas é muito comum, é muito fácil acontecer isso. É muito fácil, cara. Muito fácil. Você tem que ficar tomar cego, muito cuidado. assim. Tem que tomar muito cuidado. E aí eu acho que você fazer essas mudanças também de posição e de lugares na vida também, transitar em pessoas diferentes também te ajuda bastante nisso, assim, de você visitar outras coisas, de você conhecer novos lugares e se colocar em situações que você não é o melhor da mesa, isso ajuda muito. Então, eu tô fazendo alguns cursos aí também agora, cara, que você tá com muita gente boa, assim, muito CEO ali que manja muito, cara, quando você chega lá, assim, você compara os níveis, óbvio, tem vezes que você tá no mesmo nível, até acima de algumas pessoas, mas tem gente que tá lá, cara, que é tubarão mesmo. Sim. E pra mim é muito bom isso, porque eu tenho essa mania, eu sempre fiz isso desde que comecei na área, de eu olhar e, cara, aquele cara é foda, mas ele consegue fazer aquilo, não tem por que eu não conseguir, eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar, mas eu consigo fazer. Então, cara, te motiva você andar com gente melhor do que você, pra você chegar lá, mas sempre tem que ter o pé no chão de saber que, cara, você não é o melhor, você não vai durar pra sempre, e eu acho que isso é um dos pontos principais pra você continuar aprendendo. Sabe o que eu faço também, Rafa, parecido com isso, e eu conversei isso recente com uma pessoa, recente não, faz uns 2 anos, com uma pessoa que a gente tava fazendo uma conversa de one-on-one, mentorado lá, conversando, e aí eu falei isso pra ela, falou, hoje em dia eu olho pro board da minha empresa e não enxergo ninguém que eu admire. Aí eu falei pra ela, eu acho que você tá com o ego um pouco inflado. Sim, com certeza. Porque é impossível você olhar pra uma pessoa estando em cima, estando do lado, estando embaixo, e ela não ser melhor que você em alguma coisa. É impossível, cara. Impossível. Ela pode ser melhor que você em assistir seriado. Ela pode ser melhor que você de ter lido muito mais livro que você. Ela pode ser melhor que você em religiosidade. Ela pode ser muito melhor que você em qualquer coisa. Mas se você não tá sabendo enxergar isso, se você não admirar ela em alguma coisa, é sinal que você tá com o seu olho vendado. É questão de você parar e começar a pensar se não é você que tá projetando ou enxergando as coisas erradas na pessoa, né? Porque é isso que você falou. Você vai lá nesses caras, esses caras vão ser provavelmente muito melhor que você em negócio.
Mas você deve ser muito melhor que eles em várias outras coisas. Sim, você pode com ter certeza. Ter certeza. Então eu acho que é esse olhar de o que esse cara tem que eu não tenho que faz a gente crescer. De olhar pra você e falar, o que ele tem que eu não tenho? Eu tenho alguma coisa que ele não tem, você pode ter certeza. Sim. E você tem alguma coisa que eu não tenho, você pode ter certeza. Como é que eu sento do lado dele pra aprender o que ele tem? Tem a humildade de que você não sabe de tudo, que você consegue aprender. Eu acho que esse é o diferencial, né? E a idade traz isso um pouco pra gente, assim. Traz, A gente tem mania de vai ficando mais velha, você olha pros seus pais e você fala assim, poxa, tem muito mais que meu pai, sei muito mais que ele. Eu não tenho pai, né? Mas minha mãe, no meu caso. Mas você senta do lado da sua mãe 5 minutos, ela te coloca na casinha, né? Ela te fala alguma coisa que você vai falar assim, realmente isso ainda não passei, não sei. Faz sentido. Ou a pessoa que você convive, ou seus filhos até, você olha pra ele e fala assim, meu filho, outro dia tava me ensinando sobre bomba atômica no almoço. Ele assistiu um vídeo lá do Serjão, explicando que a bomba atômica, sei lá, explodiu a 65 metros do chão, que ele tinha um altímetro que dissipava mais a bomba e aumentava a produtividade de extensão da bomba. Meu filho tem 9 anos, cara. Então sempre, se a gente, você falou do ego, né? Se a gente conseguir abaixar o ego e começar a olhar pro lado, você aprende com todo mundo. Qualquer pessoa te ensina alguma coisa. Se você não tá aprendendo, é sinal que você tá com o seu olho vendado, tá com o ego inflado e o ego tá te cegando. Tem alguma coisa errada. Pode não ser no que você tá buscando. Aí você pode falar, o que eu tô buscando ele não tem. Aí você pode dizer. Agora que ele não tem nada pra te adicionar, você tem alguma coisa errada. Você não tá enxergando as coisas certas, né? Com certeza tem uma coisa pra aprender. E saindo dessa parte mais séria aqui, vamos fazer aqui o nosso quadro mais cômico. SunQuest, basicamente é o desafio de responder algumas perguntas aí que o pessoal envia, né? Simbora. Ramon, quer me ajudar aí a ler as perguntas aí? O quadro 3? Vamos lá, cotação urgente. Commodity Tiranossauro Rex. Rota Acre Santos, aceita ou recusa? Meu filho é fãzão de dinossauro. Ele ia gostar se eu carregasse o Tiranossauro Rex, o T-Rex, que ele fala. Acre direto pra Santos. A gente faz na aliança e a gente manda ver, velho. Não tem chaveco. A gente tem que saber só se o dinossauro tá vivo ou rico pra saber se coloca no reefer, se tá vivo ou morto. Se a gente coloca no reefer, se coloca no dry. Não, mas tem que aceitar. O que a gente tem que fazer é descobrir como carregar. Se o T-Rex vai chegar aqui, alguém vai trazer. Que seja a gente, tem que aceitar. Essa é a pergunta, tá vivo ou tá morto? A gente tem que saber, né? Eu aceitava. Tem que aceitar, não tem não. Boa. Aí, ó, pessoal, se quiser mandar um dinossauro. Se quiser mandar um dinossauro, vamos lá. Ô, meu filho tem uma fila de dinossauro. Quem tiver precisando de T-Rex, eu tenho um monte lá. Vamos pra segunda pergunta, então? Vamos lá. De madeira seca, Manaus isolada ou o canal do Panamá travado, qual dos dois é pior pro coração? Essa pergunta aí é basicamente qual é a pior situação, cabotagem ou internacional, cara. Mas acho que os dois é de chorar, né? Eu vou te falar que os dois são de chorar. O canal de Panamá eu acho que tem um impacto maior. Porque o canal do Panamá também impacta a gente lá lá em Manaus. Porque o Manaus ele recebe muito insumo de fora, Sim. Faz a montagem e a produção dos materiais e depois sai pelo mesmo canal o produto acabado. Então eu acho que o Panamá tem bastante impacto logística global. Mas vou te falar que Manaus dói mais em mim hoje na cabotagem, né? 50% do volume da cabotagem tá em Manaus. Em out, né? Entrada e saída. Então, quando o rio seca, pra gente é transtorno geral. O rio seca, mas o olho enche de lágrimas. O olho chora. Eu vou te falar que meu filhinho às vezes pergunta, papai, como é que tá o rio? Porque ele escuta tanto eu falar do rio. Como é que tá o rio? E é engraçado que cara, Manaus é, cara, uma máquina de negócio lá, né? E ter um problema desse numa região assim tão importante pra gente só atrapalha, né? Então a gente tem que cuidar, tem que resolver. Não só os armadores, como a indústria como um todo e como o governo de uma forma geral, os governos eu digo que são estadual, municipal e nacional, né? A gente tem que fazer alguma coisa, tem que cuidar, né? Mas que, cara, cada vez é um lugar diferente, né? É de chorar, né? Mas é engraçado que tem duas coisas, não sei, né? Aí você vai me corrigir se eu estiver errado. Fica à vontade, ó. Duas coisas aí que todo mundo fala de Manaus, que uma época do ano sempre seca, isso aí todo mundo fala, né? Então já é esperado que uma época vai ter a seca. E que já tem uma hora certa pra chover em Manaus, é verdade ou não? Dizem que no começo do ano chove e que no final do ano seca. E tem uma hora do dia que o pessoal fala, não, vamos marcar final a do reunião dia. depois da chuva. Final do dia, certeza. Chega no finalzinho do dia, dá umas 3 horas, 4 horas da tarde, corre antes, que depois você vai pegar a chuva. Mas também depois, rapidinho, para de chover e aí vem o calor, né? Eu ainda não tive a oportunidade aí de conhecer Manaus, mas, pessoal, já a gente tá lá em Manaus, que esse ano tá no nosso projeto de abrir a filial lá. Então, não, mas vá porque é um mundo diferente, assim, é muito diferente, assim, é muito louco, assim. Eu não conhecia também antes da cabotagem. E hoje eu vejo como é importante para o país em si, né? Você pode ver aqui com todas essas mudanças que nós estamos fazendo da reforma tributária. A primeira coisa que fizeram foi, vamos estender Manaus por 50 anos aí para ninguém mexer lá. Porque é muito importante para o país, assim, né? Eu vejo agora lá, você vai lá com 300 e poucas indústrias, num polo,
num lugar que você fala, meu, que absurdo que os caras construíram aqui, sei lá quantos anos atrás, é uma máquina de dinheiro aqui. Então é super importante, tem que ir, assim, entrar num negócio de logística, e lá respira logística, né? Manaus existe por causa da logística, porque geograficamente não faz sentido nenhum, né? Pro país, nem pra ninguém, né? Você traz pro meio do país, depois você tira de lá do meio do país. No mesmo lugar, né? Então a logística lá é a veia, né, do negócio. Sim. Então acho que tem que conhecer lá. Mas é muito legal, um mundo legal, assim. Manaus pra gente na cabotagem lá é tudo, né? Então... Mas quando seca o rio, então... Coração para. O coração para. Estamos aí pra tentar resolver isso. Esse ano, se Deus quiser, menos problema com isso, né? Os 2 últimos anos foram bem difíceis. Esse ano a gente tem a perspectiva de que tudo seja melhor lá. O Canal do Panamá também, esse ano tem bastante projeto, né? Estão abrindo uma solução nova lá com irrigação de rio, outras coisas que eles estão fazendo. Estive no Panamá agora, vai fazer umas 3 semanas. E tive uma apresentação super legal lá sobre o Canal do Panamá. Então eles também estão investindo nisso, porque para eles também é super problemático, né? Sim, sim. E agora com os olhos também do resto do mundo no Canal do Panamá, né? Eu não sei específico, mas tem gente de olho lá no Panamá, então tem que cuidar. Vamos ver o que vai ter de mudança aí. Óbvio que sempre que mudar para melhor, ajuda todo mundo na logística. Sem dúvida. Em todas as pontas, cara. E o importante é investir, né? Sendo lá, a logística tem que crescer e tem que facilitar, essa é a verdade. Pra gente como consumidor sentir essa melhoria, né? Isso é direto na nossa veia, né? É direto no nosso bolso, né? É direto no nosso supermercado lá, né? E pra gente encerrar, vamos pro nosso quadro final, atracamos por aqui. Cara, eu queria te agradecer primeiramente aí por vir, cara. A gente fica muito feliz com a sua presença aí. Eu fico feliz, cara, de verdade. E, cara, eu queria te perguntar aí, deixa um recado pro pessoal aí, eterniza esse momento aí dentro do Suncast aí, deixa o seu recado aí, o seu legado dentro do nosso podcast aí, cara. Legal, não, que eu posso... Pensei bastante, né, que eu tinha visto já essa pergunta. Eu acho que o que eu posso dizer é pra... Cara, a gente tem que estudar. A gente tem que ajudar quem tá do nosso lado e estudar. A mudar a vida das pessoas é através disso, é dar oportunidade das pessoas e as pessoas têm que ajudar quem tá do lado a se preparar. A gente tem essa mania de dizer que quem quer consegue, não é assim que a vida funciona não é todo mundo que consegue sozinho não. Eu sou resultado da ajuda de muita gente, então o que eu puder ajudar as pessoas eu sempre vou ajudar, e eu acho que se cada um fizer um pouquinho pelo cara que tá do lado, a gente consegue mudar bastante o mundo, né? A gente fica tentando ajudar as crianças da África, as crianças lá do Vietnã, as crianças lá do Oriente Médio. Não que elas não mereçam ajuda, mas a gente tem, às vezes, dentro do nosso vizinho aqui, tá passando um perrenguinho. Pagar um curso de inglês pra uma pessoa que tá perto, ou sei lá, ajudar o cara, fazer a criança ir pra escola, quando dá dinheiro no sinal pra criança, falar pra ela, você tá estudando? Onde você estuda? Tem que ir pra escola, é importante. Porque eu acho que é isso que a gente vai fazer o nosso mundo ser um pouco melhor. Se cada um cuidar do outro, cada um ajudar o outro a entender o que é importante, que vai fazer mudar a vida. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui trabalha na área ou de alguma forma se relaciona com a área e sabe quanto é importante estudar, quanto é importante fazer uma faculdade, quanto é importante o inglês para nossa área principalmente. Então se cada um cuidar de quem está do lado, cuida mesmo de quem está do lado. Às vezes do lado é do lado mesmo, é no mesmo prédio, no quarto lado, no, sei lá, dentro de casa, mas cuidar e mostrar para as pessoas que estudar muda a vida mesmo. Muda a vida, e quem já está um pouquinho melhor, se não ajuda, tem que começar a ajudar. Acho que a gente critica muito quem tá em cima, né? A gente vai criticar o Neymar que gastou não sei quanto, não sei aonde. A gente não olha pra dentro, que a gente também tem que fazer. Do nosso proporção, do nosso jeito, mas tem que fazer. A gente tem que tentar sempre ajudar, né, cara? A gente tem a mesma linha de pensamento, né? A gente faz muitas ajudas aí que a gente acaba nem promovendo, tanto como Santrans. Eu mesmo, Rafael, também ajudo sempre que eu posso, porque isso eu acho que é até uma lei do universo, né, cara? Quanto mais você ajuda, isso mais volta pra você. Né? E, cara, tem que fazer de coração mesmo, porque você precisa ter essa empatia e lembrar que você também foi ajudado. Como eu falei até, né, Maria Ana, agradecendo novamente, cara, me ajudou, me colocou dentro da Maersk, foi pra Craft, me puxou pra Craft quando ela tava na Craft. Então, nosso caminho ele é moldado por várias ajudas e várias pessoas que te ajudam a crescer, né, cara? Eu acho e a gente fala de dinheiro, mas não é dinheiro, né, Rafa? É que você falou, às vezes a Mariana ela não te deu R$1. Não te deu R$1. Ela só te ajudou. Ela te deu uma oportunidade. Deu uma chance. É isso. E às vezes ajudar é isso. Você parar a trocar uma palavra, perguntar pra criança, perguntar pro adolescente, falar o que tá fazendo da vida, filho. Tá aí jogando bola, tá brincando, mas foi pra escola hoje de manhã, não era hora da escola? Vai pra escola, cara. Vamos lá junto, é importante pra ti, cara. Vem cá, vou te mostrar o que é legal. Para aqui do lado, você não gosta disso aqui, ó? Tu não acha bacana? Não acha legal poder comprar outro tênis? Vai estudar, meu irmão, olha que legal. Quanto tu tá fazendo aí da tua vida aí? Então, às vezes não é dinheiro, às vezes o que você falou é oportunidade, é questão de parar do lado. Porque às vezes você não consegue ver, né? A pessoa consegue te mostrar um caminho que às vezes a gente também não via lá atrás e faz uma diferença total, né? Cara, e é muita diferença. Às vezes uma palavra, uma referência, uma pessoa que tá do outro lado pra te falar, e não é todo mundo tem coragem de parar e falar, né? Então tem que ter, mano. Na hora de fazer besteira, a gente adora chamar, né? Mas na hora de fazer a coisa certa é difícil, né? De chamar, né? Então vai ter que fazer. É o que você falou mesmo, tem que fazer e não tem que ter vergonha não, tem que ir pra cima e ajudar o do lado. Então minha mensagem é, se você puder estender a mão pra alguém, não deixa de estender não, tem que ter vergonha disso não. Para o carro, ajuda quem estiver atravessando a rua, o velhinho, carrega a sacola.
É um pouquinho, todo dia Se todo mundo fizesse um pouquinho, né, cara, o mundo tava um lugar bem melhor. Para de né? noite e pensa, o que eu fiz de bom hoje? Se não tiver feito nada de bom pra alguém hoje, é que tem alguma coisa muito errada na sua vida. Faz sentido, cara. Bom, de novo, queria te agradecer aí. Fiquem com esse recado aí, cara. Acho muito importante, faz muito sentido. Acho que eu levo isso pra vida, assim. Eu acho que vocês em casa sempre. Tem sempre essa crítica de quem tá, cara, o jogador, igual você falou, o político, cara, mas a gente consegue fazer. O que tá dentro da nossa limitação, a gente consegue fazer. Então façam, cara, porque faz todo sentido. Obrigado de novo. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado também pela receptividade aí de vocês. Cara, a gente fica muito feliz de te receber. E, de novo, obrigado por estar aqui. É isso. Pessoal de casa, dê o like, comentem, sigam a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube. A gente tá cada vez em mais redes sociais aí. Então, deem aquele like aí pra ajudar a gente. Fechou? Quiser deixar aí o seu arroba aí da Maersk aí, não sei que você tem hoje, estão no Instagram. Eu tô no LinkedIn, se alguém quiser me seguir lá, José Roberto Duque, fica à vontade pra me seguir lá, vai ser um prazer. Eu tento, na medida do possível, da vida corrida aí, tentar postar bastante coisa lá, principalmente nessas coisas de desenvolvimento e tal, de liderança, eu gosto de postar bastante sobre liderança, quem quiser seguir tá super convidado, vai ser um prazer. José Roberto Duque, Aliança Navegação e Transportes, tá lá. Fechou. Valeu, galera. Obrigado. Suncast, tamo junto. Valeu, Ramon. Obrigado, hein? Fechou. Obrigado, pessoal. Valeu. I got so motherfucking design